Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sei, o fundo tá um pouco diferente, mas é porque eu estou de férias na casa dos meus pais, estou no meu antigo quarto e eu dei uma adaptada aqui com as coisas que eu tinha, já que os meus equipamentos ficaram lá em Doha. E hoje eu venho falar de um assunto que vocês sempre me pedem, me perguntam, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui mesmo no YouTube, através do inbox. Que é como é que eu aprendi o meu inglês, como eu cheguei à fluência. Bom, então hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como eu aprendi e quais as dicas que eu posso dar que talvez seja aí útil pra vocês de alguma forma. Bom, então vamos começar aí quando eu aprendi mesmo, né, o inglês. Tudo começou quando eu comecei a me interessar mais por bandas internacionais, então eu era a louca do Backstreet Boys, a louca do NSYNC, Five, todas essas boy bands, e comecei a me interessar porque eu queria aprender a cantar a música deles. Aí, quando eu tava pra completar 15 anos de idade, meu pai, ele me ofereceu a seguinte coisa: filha, tu quer viajar ou você quer a festa de 15 anos? Eu não pensei duas vezes e falei, quero viajar. Como eu tenho uma prima que mora em Londres, ele me enviou pra casa dela. E aí eu me lembro de que na cabeça do meu pai ele tinha me enviado pra aprender inglês e sei lá, alguma coisa que só ele mesmo imaginou. Enquanto eu, na minha cabeça, eu tava lá de férias pra viajar, pra passear, queria conhecer tudo. Mas não foi muito bem o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu fui pra escola. Era uma escola onde ela prometia um inglês intensivo e que a pessoa sairia de lá fluente com 6 meses. E o adolescente dos anos 2000 não é o mesmo adolescente de 2020, isso é claro. Então o que aconteceu foi que eu tava tipo alheia a aprender assim, sabe? Eu tava aprendendo, mas no meu tempo, não era algo que eu me obriguei, eu tipo assim, eu tenho que aprender inglês. Não, eu tava lá pra passear, me divertir, me comunicava, mas não era um super inglês. Quando eu voltei pro Brasil, meu pai ficou super frustrado porque eu não aprendi o que ele achou que eu deveria aprender, eu nem sei o que é que ele realmente achou, que será que eu ia voltar com inglês fluente. E foi quando eu decidi que eu ia aprender inglês de qualquer forma, porque quando eu voltei de lá, eu voltei tão encantada que eu falei, eu não quero morar no Brasil, não me vejo aqui, não pertenço a esse lugar, quero morar fora do país. E aí o que eu fiz? Peguei, comecei, meu pai me inscreveu, meus pais me inscreveram numa escola, que eu fiquei lá 1 ano mais ou menos, mas a escola falhou. E eram esses inglês de livrinho, assim, bem basiquinho, assim, sabe? Era ok a escola, não era assim, uou, você vai aprender super inglês. Bom, aí como eu estava totalmente decidida de que eu ia aprender inglês e que eu ia morar fora, o que eu fiz? Entrei lá no Google e escrevi bate-papo em inglês. Aí apareceu milhares de sala de bate-papo de um monte de gente louca em inglês. Entrei lá. Aí me inscrevi nesses aplicativos. Na época eu tinha um celular Android. E no celular Android tem um aplicativo que você pode não falsificar, mas você muda a região onde você tá. Então o que eu fiz? Eu coloquei que eu morava nos Estados Unidos ou que eu morava em algum outro lugar pra eu poder entrar nesses sites de relacionamento. Tipo, uma amiga minha falou, por que você não entra nesses sites de arrumar namorado? Tem vários gringos, você começa a conversar e você consegue então também aprender. Aí entrei. Eu sei se vocês devem estar rindo, mas sim, eu baixei uns 4 aplicativos e me inscrevi lá e coloquei em busca de amizade e quero aprender inglês. E aí nisso eu entrei num outro site que se chama Interpols. Eu vou deixar escrito aí em algum lugar. Que esse site ele ainda funciona, é uma plataforma gratuita. E lá você tem interação, você consegue aprender inglês, você consegue conversar com outras pessoas. E eu fui conversando nesse site, até que um dia eu achei um site que se chamava Live Mocha, ou Live Mocha, eu não sei como é que fala. E foi a salvação, foi a minha luz no fim do túnel. Por quê? Esse site, o propósito dele era que você aprendesse inglês gratuitamente e em troca de você estar aprendendo o curso
seja de inglês ou de qualquer outro idioma que eles ofereciam gratuitamente, você ia corrigir lições de pessoas onde é o seu idioma nativo. Então eu era a pessoa que corrigia as lições de português. E ali tinha ditado, tinha escrita, tinha produção de texto, tinha pra você ouvir, e aí tinha uma página que era de bate-papo. Eu passava o dia inteiro naquele site. Eu até deixei os aplicativos de lado, deixei todas as outras coisas e resolvi mergulhar naquele site. Minha mãe, ela passava assim: Lola, o que você tá fazendo? Aí eu Tô aprendendo inglês, mãe. o que você tá fazendo? Tô aprendendo inglês. E tava lá, ó, parecia louca, não nem dormia, assim, tava com os olhos desse tamanho já. E aí eu usava tanto essa plataforma que os idealizadores da plataforma, eles me convidaram para ser um dos professores oficiais de português, já que eu usava muito. E como a plataforma ela se sustentava através de um ajudando o outro, então eu super aceitei. Foi aí que meu inglês deslanchou muito. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo essa plataforma ela sumiu. Eu fiquei muito triste, confesso, porque eu tava aprendendo muito naquela plataforma. Mas como eu já tava num nível avançado, aí eu comecei então a falar sozinha. Eu acho que foi um dos momentos que me ajudou muito, assim, eu falar sozinha, sabe? De frente pro espelho. Aí eu comecei a ver vídeos em inglês sem legenda, ou quando tinha legenda, a legenda era em inglês. Eu tinha uma amiga na época que também estava aprendendo inglês, então a gente decidiu que a gente só falaria uma com a outra se fosse em inglês pra aprender. Então a gente andava na rua mesmo, conversando, falava inglês, a gente mandava mensagem uma pra outra falando inglês. Ela até fez um curso em Londres também, depois de adulta, e voltou, e a gente falando inglês. E aí foi aí que meu inglês, assim, super deslanchou. Mas eu acho que a maior dica que eu posso dar é não tenha medo de falar. Porque às vezes a gente fala: ai, meu inglês é horrível. Ai, o meu sotaque, não sei do que. Ai, a minha pronúncia. Cara, você já viu pessoas que não são nativas do idioma português falando português? Eles têm vergonha de falar? Não. Eles estão ali tentando se comunicar. Se tá falando o inglês errado, igual os asiáticos que estão aqui no Brasil, ou até mesmo os árabes, que usam preposições e conjunção verbal totalmente errada. Mas eles estão ali falando, cara. Então eu falei assim, por que eu vou ter vergonha? Se tem um monte de gente aí se jogando pra aprender a falar português. Não, eu vou aprender também. Então eu falava tudo errado mesmo. O que acontecia quando eu falava errado, e ainda tem coisas que eu falo errado até hoje, a pessoa fala assim: Paula, não é assim não, é desse jeito. Aí o que eu fiz? Ah, tá, então isso aí ficava na minha cabeça, e aí eu nunca mais esquecia. Por que eu nunca mais esquecia? Porque eu não queria pagar um mico de novo de alguém me corrigir. E também eu pegava um caderninho e aí escrevia o nome da palavra, como que se pronunciava e a tradução. Então eu tinha um caderninho de palavras novas que eu aprendia todo dia. E foi assim que eu fui melhorando, foi assim que eu aprendi meu inglês. Não tem assim muito segredo, a não ser você se jogar, a não ser você falar. Porque se você não falar, não vai ter como você de alguma forma aí aprender o inglês, a se desenvolver. Tem que perder a vergonha, tem que conversar. E eu acho que essa é a maior dica que eu dou. Não sei se o vídeo foi assim de super valia, não sei se você entrou aqui achando que eu ia, sei lá, escrever passo a passo ou te ensinar o inglês. Não, tem muitos vídeos no YouTube que que estão ensinando você a falar outro idioma. Eu mesma tô aqui me matando pra aprender o árabe, tô vendo vários vídeos no YouTube tentando aí falar sozinha. Vamos ver. Mas eu acho que assim, quando você se esforça, quando você dá tudo de você pra estar ali naquele momento, pra realizar o teu sonho, vai te ajudar muito. Mas não perca a vergonha. E eu espero que a próxima mensagem que você me mande no meu Instagram, no meu Facebook ou aqui mesmo no YouTube seja em inglês. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau!